Muito bem, eu quero deixar aqui para você, nessa oportunidade, mais uma dica de pregação. Você que está aí me assistindo, me ouvindo, você tem o desejo de chegar na igreja e ter a sua oportunidade e se expressar diante do povo de Deus e, lógico, transmitir-lhes uma mensagem da parte do Senhor. Portanto, vamos pensar a respeito da primeira dica aqui que eu deixo para você. Sempre importante é ter, primeiro, o texto bíblico para você, então, ali estudar e extrair dele a mensagem para, então, poder transmitir. Nesse primeiro passo aqui que eu estou deixando para vocês, a respeito do texto, é para eliminar, muitas das vezes, aquele pensamento que muitos têm de ter a mensagem primeiro e depois ir atrás do texto para encaixar essa mensagem em algum texto. Nunca faça isso. Isso aqui não é o comportamento certo, correto daquele que quer transmitir a mensagem da parte de Deus. Então, o ideal é o quê? É você ter primeiro o texto. Este sim, você vai receber a orientação do Senhor Deus pelo seu Espírito, aí de uma forma bem particular para cada um. Cada um vai receber de uma forma esta orientação. Mas o primeiro ponto é o texto, uma vez que o pregador, aquele que vai falar à igreja, não cria mensagens, tá bom? A mensagem, ela sempre vai estar contida no texto. O segundo ponto aqui, de posse, então, do texto, você precisa procurar entender qual que é a mensagem central, principal deste texto. Aí você pode me perguntar, pastor, como que eu vou fazer isto? Aí é leitura. Passe a fazer a leitura do texto quantas vezes for necessário, até que você esteja encharcado ou encharcada deste texto, que você já esteja realmente compreendendo perfeitamente. E você, a partir disso, vai conseguir identificar no texto qual que é a sua mensagem principal, certo? E aí você vai poder, então, elaborar a partir daí. Terceiro passo é a montagem, é a elaboração, é a estruturação desta mensagem que você, então, vai transmitir para a igreja. Quer que eu dê um exemplo? Ezequiel, capítulo de número 37, bem conhecido de vocês, trata-se da visão de um vale de ossos secos. E aí eu vou ter no versículo de número 11, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Quantas vezes você já não ouviu alguém querendo dar uma explicação para este vale de ossos secos, querendo dar uma explicação para esse exército que se formou, enfim. Mas a explicação está exatamente no texto, uma vez que essa visão que aqui nós temos começa no verso 1, a passagem bíblica, e ela vai até o verso de número 28, é uma passagem bíblica bem fechadinha, não depende, tá bom? Esse texto aqui, ele não está totalmente dependente dos capítulos anteriores e dos capítulos posteriores a ele. Isso aqui ajuda a gente a entender melhor o texto, não complica a situação e assim eu posso falar com bastante liberdade. Bem, verso 11, então, eu tenho da própria Bíblia, do próprio Deus que está falando com Ezequiel, mostrou aquela visão para Ezequiel e ele próprio já disse para Ezequiel o que era aquele vale de ossos secos, de modo que
Não precisamos nos esforçar para dizer o que é. Aqui já está escrito. Então, esse é o primeiro ponto. Identifiquei que é a casa de Israel. A outra questão que nós levantamos aqui, por que Deus estava comparando aquele vale de ossos secos, e conforme Ezequiel havia visto, eram ossos sequíssimos. E a pergunta de Deus para Ezequiel foi a seguinte: pode esses ossos voltarem a viver? A situação era tão caótica que Ezequiel, ele devolveu a pergunta para Deus. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Ele não tinha resposta para dar. Diante dele, aquilo não havia possibilidade de acontecer. Tá bom? De jeito nenhum. Pois bem, esse ponto de vista de Ezequiel era o ponto de vista do povo de Israel em relação a si mesmos. Olha o que o Senhor Deus disse no verso 11 aqui. Eis que dizem. Quem é que diz? O povo de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu toda a nossa esperança. Nós estamos cortados. Vamos entender isso aqui? Então, tudo isso que eu estou explicando para você dessa forma é o que você deve fazer diante da igreja quando você lê esse texto aqui. Outra recomendação que eu te deixo, lógico, não vá fazer a leitura de 28 capítulos. Aí não tem como, principalmente se você tiver 10 minutos para falar. Perceba que eu estou explicando para vocês a partir do versículo 11, que é o versículo principal aqui. Eu só faço a leitura dele. Na realidade, se você for fazer a leitura, faça do 11 até o verso de número 14, tá bom? Então, esses versículos é o que você vai explicar. E depois você vai notar o quanto tempo vai ficar de fala da minha parte aqui. Vou deixar o vídeo gravado, vou postar o vídeo e você vai ver quanto tempo vai ficar de vídeo aqui, e é o tempo que você vai ter lá para explicar para a igreja. Então, o Senhor disse aqui que é a própria casa de Israel. E eles próprios dizem: pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Qual que era a situação do povo de Israel na ocasião da visão? Cativeiro babilônico. E eles concluíram que de lá, eles não sairiam mais. Nunca mais veriam a terra de Israel. Ora, o Senhor tinha dito por meio do profeta Jeremias que aquele período lá seria de 70 anos. Eles ficariam lá, o Senhor os teria levado para o cativeiro, mas a promessa de Deus era fazê-los retornar à terra de Israel, a sua terra de origem. Mas eles haviam se esquecido da promessa de Deus. Aí eu faço uma primeira aplicação. Quantas vezes o Senhor Deus, ele fala conosco, mas com o passar do tempo nós nos esquecemos daquilo que ele falou. Pois é, nós queremos que Deus cumpra a sua promessa antes que ela saia da nossa memória. E nós temos uma facilidade para nos esquecer das coisas, principalmente as coisas de Deus. É questão de meses e nós já nos esquecemos. Nós temos passagens bíblicas que o povo se esquece daquilo que Deus ele realizou e prometeu em questão de dias. Olha que terrível. Agora, parei com a aplicação, vou voltar para o texto. Veja o que eu fiz. Toda pregação, ela precisa ter a explicação literal do texto que eu li, do seu contexto, da sua real mensagem. Depois eu tenho que interpretar isso aqui. E, terceiro, tenho que fazer uma aplicação, porque senão vai ficar história. E eu faço a aplicação, que é o que eu acabei de fazer. Você pode parar, pausar o vídeo e depois retornar para você ouvir de novo o que é uma aplicação dentro da mensagem. Se você pregou e não aplicou,
Ora, então você não pregou, tá certo? Continuando aqui, eles disseram então que havia perecido a esperança deles. Eles estavam cortados. Cortados de quem? Cortados de Deus. Aí no verso 12, o Senhor vem renovar a esperança. Assim diz o Senhor: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Ou seja, a obra que Deus, olha a interpretação, a obra que Deus, ele está por fazer tem um propósito, tem um objetivo. Deus não está fazendo por causa da santidade do povo, não está fazendo por causa do esforço do povo, não. Por todo o esforço do povo, o povo tinha que ficar mesmo no cativeiro. Tinha que tudo, o homem tem que perecer, o homem tem que morrer, é o salário do pecado. Agora, o que Deus está querendo fazer de diferente, e Deus vai fazer de novo, coisa nova Deus vai fazer, tem um propósito. E esse propósito, eu acabei de ler aqui para vocês, no verso 13, a primeira parte, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Então, quando perecer toda a tua esperança, quando chegar a pensares que está tudo acabado, olha a aplicação que eu estou fazendo de novo. Quando tu pensares, eu saí da mensagem dirigida para Israel e agora eu estou redirecionando a mensagem para nós nos dias atuais. Isto é uma aplicação da mensagem. Então eu entendi a mensagem e agora eu estou redirecionando a mensagem. Então, quando tu pensares que está tudo acabado, tudo terminado, é aí que o Senhor vai entrar em ação. Para que Deus faz isso? Para que o louvor seja sempre dele. Para que nós sempre saibamos que quem opera é Ele. Não é a força da carne, não é a força do braço. É Deus que faz. E por que faz? Para que o seu nome seja glorificado. Para que se saiba que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E que para Ele não há limite. Quando o nosso limite acaba, quando as nossas forças se acabam, manifesta-se a grande força de Deus e o grande poder do nosso Deus. E como que o Senhor, ele vai fazer essa tão grande obra? Por fim, a terceira parte da mensagem aqui, tá bom? Então, a primeira parte é mostrar quem que deveria se identificar com aquele vale de ossos secos, que é a casa de Israel. Segundo, é mostrar o propósito pelo qual Deus vai fazer aquele vale de ossos secos reviver. Terceiro, como que Deus vai fazer isto? Olha o terceiro ponto da mensagem. Como que Deus vai fazer? Verso 14. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Ora, o Deus que promete, cumpre. O Deus que fala e vai realmente acontecer. Deus, ele não falha. Quando prometer, pode ter certeza. O homem pode falhar, mas Deus não. E aí, como que o Senhor vai fazer? É uma obra realizada pelo poder do seu Espírito. E aí volta para o início da mensagem, quando Deus disse para Ezequiel: pode reviver esse vale de ossos secos? Senhor, tu sabes. Então, mandou Ezequiel profetizar, e quando Ezequiel profetizou, ele então ouviu um grande barulho, um grande ruído, está no verso de número 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E vai o processo se fazendo até que se coloca de pé o exército. E aí, de novo, profetiza
para que venha sobre eles o Espírito. E ele profetizou, e o Espírito entrou e deu vida àquele vale de ossos secos. Então, aquilo que do ponto de vista de Ezequiel era impossível, e era o ponto de vista do povo de Israel, o Senhor, pelo seu Espírito, operou milagre e os ossos secos reviveram. Então, Deus disse assim ao povo de Israel: vou fazer vocês voltarem para casa, para a sua terra, e como? Soprarei sobre vocês o meu Espírito, e quando o meu Espírito soprar, tudo vai voltar ao lugar como era antes. Para concluir a nossa mensagem da seguinte forma: pense a respeito disto. Aqui era o povo de Israel, a figura. Na tipologia bíblica, esse povo aqui é o povo de Deus em geral. Muitas das vezes nós olhamos para situações e pensamos, não vai ter vida. Tem. Quando o Senhor soprar o seu Espírito, aquilo que estiver morto vai viver. E como que o Senhor faz isto? Ele o faz pela sua palavra. A palavra, disse Jesus, as minhas palavras são espírito e vida. Por isso, a pregação, ela deve ser realizada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Fazendo assim, o Espírito de Deus sopra, e então aquele que está morto revive e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém.